Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Aqui todos os dias tem uma escritura nova que eu compartilho com vocês, diariamente, todos os dias. Hoje eu atrasei um pouco em compartilhar a mensagem, né? Todo dia, meia-noite, uma nova mensagem entra. Mas ontem foi o meu aniversário do trabalho, né? Teve uma festinha no trabalho, depois eu saí, fui ao templo com a minha família e, e depois fomos no Habib's também, então teve outra festinha de aniversário ali para mim. Então, por conta disso, não deu tempo de eu gravar ontem para mandar a mensagem meia-noite, então estou gravando agora. O importante é todos os dias a gente se alimentar espiritualmente. Então, gratidão a todos vocês pelos comentários de vocês, tá bom? Certa vez, né, um profeta, ele pediu ali, era o aniversário dele, e como presente, ele pediu que as pessoas pudessem fazer o bem a alguém, como se estivesse fazendo ali por ele. Eu achei muito interessante isso. E é o meu aniversário, né? Eu fiz 4.4, né? Motor 4.4 V8, mas não bebe nada, né? Então eu fiz 44 anos. Tá bom? Gratidão pelas mensagens de vocês. Se for para mim pedir algo para vocês como presente de aniversário, eu pediria que vocês pudessem arrumar um inscrito para o canal. Ou que você que está assistindo pela primeira vez pudesse se inscrever no canal, tá bom? Aqui no canal a gente fala todos os dias sobre as escrituras, sobre o evangelho, tá bom? Então convidem aí novas pessoas a estar com a gente aqui e vocês são super bem-vindos a se inscrever aqui no canal. Hoje eu dei uma olhada aqui nos inscritos no canal, tem 4.990 pessoas inscritas no canal. Falta 10 pessoas para chegar a 5.000. O meu propósito é que essa mensagem vá cada vez a mais pessoas, tá bom? Não, o canal ele não tem fins financeiro, tá bom? O canal ele não ganha dinheiro, nada disso. Eu tô aqui realmente para compartilhar o evangelho com vocês e eu me sinto muito feliz com isso, tá bom? Então vamos lá para a mensagem de hoje que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar João capítulo 18, o versículo 10 e o 11, tá bom? Aqui a gente vai ver Jesus Cristo repreendendo Pedro, tá bom? Porque Pedro não estava entendendo algumas coisas aqui. O contexto histórico aqui é que Jesus estava para ser preso, né? Judas o entregou ali. E naquele momento em que ele ia ser preso, né? Que ele se entrega aos soldados ali, tá bom? Jesus Cristo não estava fugindo, né? Ele se adianta e se entrega ali. Pelo contrário, ele estava protegendo também os apóstolos, que ele diz, a quem buscais? Eles falam, Jesus Nazareno. Ele diz, sou eu, né? E ele se adianta ali e entrega. Se a mim buscai, deixai esses, né? Então, protegendo ali os apóstolos. Mas, veja o que acontece, né? Na verdade, né, aqui a gente está lendo em João, mas em Lucas, Marcos e também em Mateus relata essa história aqui. E diz que nesse momento que Jesus se entrega ali voluntariamente, os discípulos disseram, Senhor, feriremos a espada? Eles fizeram uma pergunta, né, se eles deveriam resistir por meio da espada ali. Porém, Pedro não esperou a resposta do Senhor e ele sacou da espada ali, né, e tentou atingir uma das pessoas ali que estava aqui, né? Vamos ler aqui, ó, versículo 10. E então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Bom, aqui Pedro tentou investir contra a cabeça dele, né? Mas possível que o servo aqui se desviou um pouco e arrancou a orelha dele. Jesus Cristo vai lá e cura a orelha desse homem, Malco, e aí ele se vira para Pedro e diz aqui, porém Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? O cálice aqui seria o sofrimento que o Pai determinou que ele passaria pelos nossos pecados. Então Jesus Cristo queria passar esse momento, ele queria honrar o Pai, glorificar o Pai, tomando sobre si o pecado de toda a humanidade. Porque por meio do sofrimento de Jesus Cristo, todos nós podemos ser salvos, né? Por conta da expiação, por conta do sacrifício dele. Mas a repreensão, né, que Jesus Cristo fez a Pedro aqui, né? Põe a tua espada na bainha. E ele continua, né, repreendendo Pedro, dizendo,
Olha, você pensa que agora eu não poderia pedir a meu pai 12 legiões de anjos e eles viriam, né, para me proteger? Então, não beberei eu o cálice que o pai me deu? E assim ele é obediente, né, e repreende Pedro. O tema da mensagem, então, que eu quero compartilhar com vocês é repreensão, né? Repreender não significa que a pessoa não gosta de você, mas que te ama, tá bom? Eu vou ler aqui, ó, Doutrina e Convênio, seção 95, versículo 1. Em verdade, assim diz o Senhor a vós, a quem amo, e a quem amo também castigo, para que seus pecados sejam perdoados. Pois com o castigo prepara um meio para livrá-los da tentação, em todas as coisas. E eu vos amo. Então, o Pai Celestial, ele relata aqui que ele nos ama. E porque ele nos ama, ele nos castiga também, né? Bem interessante. A gente vê esse mesmo tipo de fala aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e o 12, que diz assim, ó: Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, nem se enfadeis da sua repreensão. Ou seja, para nós não se cansar de ser repreendido, né? Falar de novo, mas de novo sendo repreendido, né? E aí ele continua aqui. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, assim como nossos pais nos repreendem, né? Também Deus ele nos repreende. Eu lembro que eu já apanhei de varinha de goiaba, né, da minha mãe. E eu nunca deixei de amar minha mãe. Era a maneira que ela tinha de repreender, né? Não estou incentivando ninguém a usar a varinha de goiaba aí para repreender os filhos. Mas a repreensão ela é necessária, tá bom? E isso demonstra amor. Pelo contrário, já pensou se os nossos pais, né, eles pegassem e falassem assim, larguei de mão. Existem casos, porque existem filhos que têm grande dificuldade dentro do lar, às vezes usuário de droga, vende as coisas dentro da casa, e chega uma hora, né, que os pais não aguentam ali e diz, né, larguei de mão, né, não quero. E isso é muito ruim, porque a repreensão demonstra que eles querem que nós mudemos, que nós sejamos melhores pessoas, tá bom? Então não desprezemos a correção do Senhor, porque Ele corrige, porque Ele nos ama. Essa é o sentido da palavra aqui. Então tem outra correção aqui que o Senhor fez a Pedro, que às vezes a gente faz alguma coisa, às vezes inocente, né? E eu queria compartilhar essa parte aqui da repreensão de Pedro, que possa servir de ensinamento para nós também. Essa fica aqui em Mateus 16, a partir do versículo 21. E diz assim: E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas pelos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, desde aqui, né, em Mateus 16, o próprio Cristo está falando, olha, os anciãos vão me prender, os sacerdotes, eu vou ser entregue a eles, eu vou padecer, né, na mão deles, e eu vou ser morto por eles, e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então ele estava preparando os apóstolos para esse momento na vida dele, que seria muita angústia, muita dor, né, que eles pudessem saber disso já com antecedência. Porém, a reação de Pedro, né, quando Jesus Cristo falou que todas essas coisas lhe adviria, é natural, né? Ele diz assim, ó, e Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te aconteça isso. Começou falando, não, Senhor, não pode, isso não pode acontecer, não vai, nós não vamos deixar isso acontecer com você. É natural a reação de Pedro aqui. Só que a resposta que Jesus Cristo dá a Pedro é inusitada, é algo que eu não esperava, acredito que é algo que talvez vocês não esperavam também. Ao invés de Jesus Cristo dizer assim para Pedro, não, Pedro, eu vou ter que passar por isso, porque eu tenho que pagar pelos pecados de toda a humanidade, senão a humanidade não pode ser salva. É pelo meu sacrifício que eles são salvos. Então, eu tenho que passar com... Eu entendo, Pedro, que você me ama e que você não quer que eu passe por isso. É natural isso, mas é necessário, Pedro. Eu preciso... Eu vim ao mundo para isso, né? Eu preciso pagar pelos pecados de toda a humanidade para que nós possamos voltar à presença de Deus. Porque nada impuro pode herdar o reino de Deus. Então eu preciso fazer um pagamento pelo pecado da humanidade. Bom, então
Cristo poderia falar dessa maneira para Pedro, né? Até mesmo nós, né? Quando alguém está sofrendo, a gente não quer que essa pessoa sofra e a gente consola, né? E assim por diante. Mas olha, quando Pedro disse, né? Tem dó de ti, Senhor, né? Tem compaixão de ti que isso não te aconteça. A resposta de Jesus Cristo a Pedro é essa, ó. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Olha que interessante aqui, né? O Senhor Salvador aqui falou a Pedro: Para trás de mim, Satanás, né? Agora, devemos entender algumas coisas aqui. Será que significava que Pedro ele estava possuído por Satanás, que estava tentando Jesus Cristo, tentando desviar Jesus Cristo do propósito dele? Né? Será que é isso? Bom, acredito que aqui, essa palavra Satanás, eu procurando aqui, o significado dela, a origem, significado, significa adversário, opositor, né? Então, talvez soe até estranho o que eu vou falar agora, mas, por exemplo, se você está jogando num time de futebol, o outro time que é seu opositor, o seu oponente, é a mesma palavra que Satanás. Satanás significa oponente, opositor. Então, o outro time que quer te vencer, ele é Satanás seu, né? Ele é o seu Satanás. Se você está jogando uma partida de xadrez com alguém, aquela pessoa é Satanás para você. Ele está querendo, ele é o seu opositor. Então aqui, quando Jesus Cristo ele chama Pedro, né, para trás de mim, Satanás, né, em outras traduções ele diz arreda-te de mim, Satanás, né? Aqui significa que Pedro ele está indo contra o propósito que Jesus Cristo tinha que fazer e que Jesus Cristo ele estava focado na obra do pagamento pelos nossos pecados. Por isso que ele fala dessa maneira com Pedro, né? Que me serve de escândalo, escândalo, de vergonha, né? Então ele falou, por quê, né? Outra parte aqui ele falou que ele era pedra de tropeço, né? para Jesus Cristo. E ele diz aqui, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens, né? Então ele retrata bem aqui que ele só estava compreendendo as coisas que eram dos homens e não as coisas de Deus. Então, Cristo foi bem firme e duro com Pedro na hora de repreender Pedro aqui. Mas a repreensão é necessária na nossa vida. Se nós não tivermos repreensão, como é que a gente vai saber se a gente está errado? Então é necessário, tá bom? Então, após repreender Pedro aqui, ele também fala com os outros apóstolos, né? Aqui diz assim, ó. E então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A cruz é um instrumento de morte, né? Não tá pedindo para os discípulos morrer, mas ele está falando aquilo que incomoda, aquilo que é ruim, né? Toma sobre si. É difícil às vezes seguir ao Senhor? É difícil, mas devemos tomar a nossa cruz e seguir, mesmo em meio às nossas dificuldades, seguir ao Senhor. É isso que o Senhor está falando aqui, né? Bom, essa parte aqui quando fala, né, que falou a Pedro aqui, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens, eu lembrei de uma outra escritura aqui no livro de Mórmon, deixa eu compartilhar rapidamente com vocês. É em Alma, capítulo 20, versículo 17. Nessa ocasião aqui, Amon, né, ele tinha, os seus irmãos estavam presos em outra cidade e ele estava indo libertar. E Lamone estava indo junto com ele. E Lamone tinha um pai que era rei. E aí o rei, o pai de Lamone, se encontrou, né, com Amon, junto com Lamone, eles indo libertar os irmãos de Amon. Porém, Amon ele era nefita, né, e os outros eram lamanitas, né, eles eram inimigos comuns ali. E quando o rei lamanita ele viu que Amon, né, era um nefita que estava com o filho dele, ele ordenou ao seu próprio filho que matasse Amon. Mas os dois já eram amigos, ele não tinha esse preconceito entre eles aqui. Eles já eram amigos e ele se negou a matar o próprio amigo ali, né? Na verdade, ele sabia que Amon era um servo de Deus e ele se recusou. Então o rei, ele tomou a espada e disse: se você não matar, eu vou derrubar você por terra, eu vou te matar, né? E aí, eu acho muito interessante a fala de Amon. Amon, ele pega a espada para defender o filho, né, do rei ali, né? E aí Amon ele diz o seguinte para o rei, né? Diz assim o versículo:
Mas Amon adiantou-se e disse-lhe: Eis que tu não matarás o teu filho. Não obstante, melhor seria que ele morresse do que tu. Porque eis que ele se arrependeu de seus pecados. Mas se tu caísses agora, com a tua ira, a tua alma não poderia ser salva. Repare aqui, o trecho que eu quero compartilhar com vocês é isso. Amon disse pro rei Lamanita, né? Olha, o seu filho, ele já se arrependeu, ele se converteu, né? A Deus. Então, se ele morresse, ele ia ser salvo, tá bom? Mas você, nessa iniquidade que você tá, se você morresse, você não seria salvo, sua alma se perderia. E aí, então, ele traz essa ideia, né? Melhor é que morresse uma pessoa que já é justa do que uma pessoa que é iníqua, porque a pessoa iníqua, inclusive esse rei Lamone, ele vai se arrepender dos seus pecados e ele se converte também. Então, ele se torna uma pessoa melhor, né, para entrar na presença de Deus quando ele morresse ali, tá bom? Então, veja bem, na nossa mente, essa é a parte que eu quero chamar a atenção, né? Quando Jesus diz para Pedro aqui, ó, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas somente as coisas que são dos homens. Quando a gente vê uma pessoa boa que faleceu, a gente imagina tanta gente ruim no mundo, né? E foi morrer logo este que era bom, né? A nossa mente fica assim, né? Pensando, nossa, tanto bandido, era melhor ter morrido um, hein, do que uma pessoa boa. E esse realmente é o nosso pensamento. Mas para Deus é exatamente o contrário. Porque quando um justo morre, ele está preparado para se encontrar com Deus. Mas quando é uma pessoa que não se arrependeu dos seus pecados, ele não está preparado para voltar à presença de Deus. Então, seria melhor que esse que ainda não se arrependeu tivesse mais tempo para arrependimento. E quem sabe se voltasse para o caminho do Senhor e depois voltar, né, quando morresse, voltasse à presença de Deus. A verdade, as Escrituras diz que nós devemos perseverar até o fim, ou seja, ser fiel até o fim. Então, que todos nós possamos, quando chegar a hora, né, de nossa morte, nós possamos estar fiel com o Senhor até o fim, guardando os mandamentos dele, procurando fazer a vontade dele, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, terminando com a frase que Jesus Cristo diz, né? Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Outro exemplo, todas as coisas são importantes, né? Fazer faculdade, estudar, nós devemos incentivar nossos filhos a isso. Mas será que a gente incentiva eles a estar na igreja, a aprender o evangelho, fazer um seminário, estudar as escrituras? É tão importante quanto a escola, o ensino, um curso superior para se dar bem na vida, trabalho, todas essas coisas são importantes. Mas repare que aqui nós estamos falando de coisas para a eternidade. Então, estudar as escrituras, se voltar para o Senhor, ter uma vida santa, é isso realmente que é compreender as coisas de Deus, tá bom? Então, não é que deixaremos de fazer as outras coisas, mas sim fazer também as coisas que vão remeter a nós na eternidade, consequências eternas, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês. Gratidão, né, a todos que me mandaram aí feliz aniversário, né? Então eu fiz aí 44 anos. Gratidão a todos vocês. O presente que eu peço, se vocês puderem fazer, é de compartilhar essa mensagem com alguém, né? Que vocês que receberem essa mensagem pela primeira vez possam se inscrever aqui no canal. Aqui todos os dias a gente estudamos pelo menos uma parte das escrituras. Reservem aí 10, 20 minutos para estudar as escrituras. Todos nós devemos ter pelo menos um tempo na nossa vida para dedicar a Deus e estudar as escrituras. E quem sabe essa mensagem aqui possa ser uma meta sua de todos os dias estar aqui e estudar as escrituras comigo. Eu sempre termino o vídeo dizendo até amanhã. Isso é um compromisso de que amanhã eu vou estar aqui e compartilhar com vocês uma mensagem. E também, se você escrever aí nos comentários até amanhã, é um compromisso seu de estar aqui amanhã e estudar as escrituras comigo também, tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês e esse convite em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.